Está começando mais um momento da palavra com Luciano Ribeiro. Hoje eu vou falar aqui do tema que é a família de Jesus. Está escrito em Mateus capítulo 12, no verso 46 adiante. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Então, aqui Jesus estava reunidos, junto ali com os seus discípulos. Ali de repente chega a mãe de Jesus e também ali os irmãos de Jesus, ali. E aí às vezes perguntamos, mãe teve outros filhos? Maria teve outros filhos, a mãe de Jesus? É claro que teve, Só que ela foi virgem, até o momento de ter Jesus Cristo. Por isso que Deus falou para José não tocar em Maria, até ela ter Jesus, porque Jesus é santo, é puro. Então não podia ter toque de outra pessoa que às vezes ainda tinha impuridade, que praticava ainda cometia algum tipo de pecado, então não podia. Então por isso foi a permissão de que não tocasse nela até antes de ter Jesus Cristo. Depois que teve Jesus Cristo, claro que Maria teve outros irmãos. Por isso que a palavra disse: sua mãe e seus irmãos. Aí muitos vão falar aqui que é irmão espiritual. Não. Se fosse irmão espiritual, Jesus não tinha referido-se: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra, Então aqui está dizendo que então isso significa que Maria teve outros filhos. Porque qual esposo que ia casar com uma mulher para não coabitar com ela? Ninguém. Você acha que José iria casar com Maria depois e não ter relação com ela? Claro que não. Mas antes não teve relação até Jesus nascer. Até Jesus nascer ali, como diz, ela não tinha outros filhos antes, mas daí diante a Bíblia refere que ela teve outros filhos, Aí, falando assim, Jesus, quando perguntaram ali: quem são minha mãe e meus irmãos? Aí Jesus vira para os seus discípulos e diz assim: minha mãe e meus irmãos são aquele que ouve as minhas palavras. Minha mãe e meus irmãos é aquele que faz a vontade de meu Pai como celeste. Este é meu irmão, irmã e mãe. Essa é a palavra de Jesus, Todo aquele que faz a vontade do Pai Celeste, que é Deus, que fez o céu e a terra, este é irmão, mãe e irmão. Então, e se não faz a vontade do Pai Celeste? Então, infelizmente, não é, porque Jesus falou que aqui, por isso que a palavra de Deus fala aqui, que Deus, que nós somos de Deus, herdeiro de Deus, e Cristo, e nós somos co-herdeiro de Cristo Jesus, Então, para nós sermos irmãos de Cristo, para nós recebermos a herança do Pai, como nós precisamos de ser irmão de Cristo. Mas para ser irmão de Cristo, nós temos que fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade,
Por isso mesmo ele disse no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, não é feita, seja feita a nossa vontade, seja feita a vontade de Deus, né? Então, aqui essa mensagem está direcionando isso, né? Que nós temos que ser irmãos de Cristo Jesus, né? Então Cristo Jesus veio em espírito, achou Maria, Deus viu Maria que era uma mulher digna para receber Jesus Cristo em seu ventre, né? Assim também como todas as pessoas que são dignas de receber Jesus na vida dele, né? Portanto, a Bíblia refere homens dignos, como aconteceu, como foi também, pessoas dignas, como Enoque, a palavra de Deus fala, Elias, né? Que eles nem viram a morte, foi arrebatado vivos por Deus, porque era pessoa digna, assim como Maria também foi, ela foi digna para receber Jesus Cristo, né? Então nós todos temos que ser dignos de receber Jesus na nossa vida. Se nós não formos dignos, jamais nós vamos alcançar o reino dos céus, né? Por isso, né? Aí Jesus, né? A palavra de Deus fala que no livro de João, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quem estava no princípio com Deus? Jesus Cristo. Então Jesus, ele veio ao mundo, mas Jesus já existia antes de Maria? Eu pergunto. Mas é claro que sim. Jesus já existia antes de Maria. Porque ele mesmo disse, né? E aqui continua o verso, no verso 10, eu falo para o verso 10, fala assim: o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Quem não conheceu Jesus? O mundo não conheceu Jesus. Aqueles que não conheceram Jesus levaram até crucificar Jesus. A Bíblia fala que que ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Então quer dizer que ele estava diante de Deus. Lá no livro de Gênesis também fala assim, né? Deus falando assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança de Deus. Então quando Deus falou isso, ele estava conversando com alguém, e esse alguém era Jesus Cristo. Mas como ele viu que a humanidade estava em pecado, ele pensou consigo mesmo: eu vou arrumar um plano, eu vou enviar Jesus à terra para que todos conheça o Salvador, todos conheçam Jesus, que tem o Senhor Jesus como seu Salvador. Aí ele escolheu Maria e enviou seu filho Jesus através de Maria. Como diz, né? Às vezes muitos vão achar que Jesus existiu só depois de Maria. Não, Jesus já existiu antes, muito antes de Maria. Isso é certeiro, Deus da criação do mundo. Porém, né, ele não era em carne, ele era só em espírito. Ele se transformou em carne para que o mundo o conhecesse, né? Aqui, isso que está dizendo a palavra de Deus. Então, meus irmãos, né, nós temos filho de Jesus, filho de Deus Pai, irmão de Jesus, né? Nós temos que fazer a vontade do Pai. Então, vou deixar aqui essas mensagens, né, com todos vós, e vou fazer aqui uma pequena oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pois todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, Senhor, peço a Ti, Senhor Deus Pai, que o Senhor toca, que o Senhor venha repreender todo espírito mau, Senhor, todo espírito de enfermidade, Senhor Deus Pai, que pessoas que estão ouvindo essa mensagem, Senhor Deus Pai, que estejam passando por momentos difíceis, Senhor Deus Pai, toca Santo Espírito Santo, Pai, vai repreendendo todo mal, Senhor, vai repreendendo toda perturbação na casa, Senhor Deus Pai, pessoas que às vezes nem conseguem dormir bem à noite, Senhor Deus Pai, que essa pessoa, Senhor Deus Pai, venha ter um sono agradável, Senhor, vai repreendendo, Senhor
Senhor Deus Pai, todo tipo de enfermidade, toda enfermidade que venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus grandioso, santo, vai tocando, Senhor Deus Pai, vai operando maravilhas, Senhor, vai operando sinais, Senhor Deus Pai, na vida daquele que crê, Senhor Deus Pai, está ouvindo essa mensagem neste momento. Eu declaro bênção na vida dessa pessoa, eu declaro vitória na vida dessa pessoa, eu declaro cura na vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmãos amados, pois a cada um que recebeu essa oração, receba a sua bênção, receba a sua vitória, receba a sua cura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, bendito seja Deus, e todos fiquem com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.